Êxodo 22, de 16 a 31. Diz assim a santa, perfeita, inerrante palavra de Deus. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada, vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, e a veste do seu corpo é a veste do seu corpo em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer oferta do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia ma darás. Ser-me-eis homens consagrados. Portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deita-la eis aos cães. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, palavra inspirada pelo Senhor, palavra que serviu de orientação durante milênios e hoje está diante dos nossos olhos para servir também de orientação à nossa vida. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para que Ele nos guie, ó Pai, a pastos verdejantes, que possamos compreender a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito possa aplicá-la em nosso coração. Ajuda-nos, portanto, Pai, ensina-nos, alimenta-nos nesta noite. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você teve o desprazer de ver um vídeo que tem circulado nos últimos meses, em que pessoas estão vestidas de ovelhas e estão agindo como ovelhas, estão andando como se tivessem 4 patas e emitindo sons como se fossem ovelhas, e estão num cercado de ovelhas. Pela informação que eu tive, são pessoas que se vestem assim, agem assim e pagam um valor para ficar ali naquele acampamento, agindo como se fossem ovelhas. Temos visto variações disso na nossa época, na nossa geração. Pessoas mudando, fazendo cirurgias para se parecerem com cachorros, com gatos. Pessoas comprando coleiras e agindo como se fossem gatos, como se fossem cachorros. Loucuras da nossa época. Mas talvez algum desavisado se pergunte: por que não? Por que não? O que nos impede de agirmos como animais? Há poucos dias também eu vi um vídeo numa rede social de 2 pessoas, um pastor e uma jovem, e a jovem toda alegre perguntando, numa encenação, para o pastor: pastor, eu sou homossexual, algo me impede de fazer parte da sua igreja? E o pastor, com um sorriso bem largo, disse: não, é claro que não, você é muito bem-vinda aqui na nossa comunidade. Um anúncio de uma igreja que estava se formando aqui em São Paulo para atender pessoas que têm este tipo de
pecado, esse tipo de comportamento. E agora nós entramos numa área também que nos escandalizaria se nós dessemos detalhes aqui. Tal é a distorção sexual, de comportamento sexual que nós temos visto nos nossos dias. Pessoas se unindo a uma, duas, três, do mesmo sexo, do sexo oposto, coisas muito estranhas. Mas, de novo, talvez algum desavisado na nossa geração faça a seguinte pergunta: pastor, por que não? O que me impede de ter este tipo de relacionamento? Ora, nós que somos filhos de Deus, discípulos de Cristo, sabemos muito bem o que nos impede ou o que deveria impedir pessoas de terem este tipo de comportamento. A palavra de Deus, a lei de Deus. Deus estabeleceu leis morais para que, não apenas a igreja, mas para que todo o mundo as seguisse. O mesmo Deus que estabeleceu leis que regem a natureza, leis físicas, estabeleceu também leis morais. E eu duvido que um cientista ou um ateu duvidasse de que se eu soltar este microfone daqui, ele iria imediatamente ao chão. Será que há alguma chance de eu soltar este microfone e ele não ir ao chão? Alguma chance? Nenhuma chance. É uma lei física que faz com que isso aconteça. Pois o criador das leis físicas é o mesmo criador das leis morais. É o mesmo legislador. Por que é que quando o assunto são leis físicas não há dúvida? Mas quando o assunto são as leis morais, há tanto questionamento e tanta rejeição. A palavra de Deus é a palavra que mostra como o ser humano deve viver. Mostra que há limites de coisas que nós podemos e não podemos fazer. É a lei perfeita. Nós temos estudado o livro do Êxodo na sequência, e nós já falamos aqui que depois dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, começa o chamado livro da aliança, que é basicamente a aplicação dos 10 mandamentos na vida comum do povo, um povo pecaminoso, e a lei existe justamente porque há pecado, porque se não houvesse pecado não haveria necessidade de lei, mas eis que num mundo caído as leis são necessárias, e nós temos aqui leis tratando dos assuntos mais estranhos e mais difíceis de serem tratados. Isso porque existem pessoas que cometem estes pecados. E quando nós olhamos agora para este trecho do livro da aliança, que vai do verso 16 ao verso 31, nós encontramos leis diversas aqui, que vão nos mostrar alguns cuidados que nós devemos ter, e algumas práticas que nós devemos ter diante do nosso Deus. E a primeira delas é a santificação do nosso corpo. A santificação do nosso corpo. Deus fez o nosso corpo e Ele exige que haja santificação. O nosso texto começa dizendo: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se alguém seduzir, não é estupro aqui. Aqui é consensual. Estupro é tratado em Deuteronômio 22, 25. Diz lá: porém, se algum homem do campo achar moça desposada e a forçar, aqui é estupro, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Deuteronômio 22, 25 é estupro, a forçar, mas aqui no nosso texto é consensual. Se alguém seduzir qualquer virgem que não está desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Aqui, meus irmãos, é o conhecido sexo antes do casamento, que é praticado nos nossos dias também, e já era praticado naquela época. Aqui é consensual. Então Deus, para refrear este tipo de pecado, Ele estabelece a lei, dizendo que se acontecesse, o homem deveria
pagar o dote e se casar com a jovem. Era esta a consequência do sexo antes do casamento. Se acontecer, o homem paga o dote imediatamente e se casa com a jovem. Mas, se esse jovem não fosse confiável, se esse jovem, aos olhos do pai da jovem, fosse um indivíduo que ele entendesse que não era de confiança, que não deveria se casar com a sua filha, aí diz o verso 17, se o pai dela definitivamente recusar dar a filha, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. O jovem então deveria pagar o dote, mas não se casaria, seria duplamente punido. Pagaria o dote como se fosse casar-se, mas não receberia a esposa. Pagaria e não levaria, ele seria duplamente punido, porque além de cometer o pecado, ele não era digno de confiança, o pai poderia recusar. Observe que nem todo caso de sexo antes do casamento é obrigatoriamente o caminho do casamento, já no Antigo Testamento não era. Se o pai percebesse que o jovem, o homem, não valia a pena, o pai poderia dizer, não, minha filha vai ficar do jeito que você a deixou, mas você não vai se casar com ela. Mas mesmo assim haveria a punição do dote que deveria ser dado. Observe que é a lei de Deus cuidando pela santificação do nosso corpo. A santificação no namoro, a santificação da juventude, dos jovens que estão nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, o sexo é de fato uma bênção de Deus quando está dentro do casamento. Quando está fora do casamento é uma maldição. Um pastor já disse que é como as águas de um rio. As águas de um rio, quando estão no leito de um rio, são uma bênção. Vão levando vida, irrigando as árvores, levando benefícios onde passam. Mas se essas águas saírem do leito do rio, um estrago. E quando o sexo é praticado antes do casamento, isso fere muitas vidas e causa estrago. E quando é feito fora do casamento, numa relação de adultério, pior ainda, o estrago é muito pior. Então aqui é Deus zelando pela santificação do nosso corpo. Adolescentes, jovens, almejem isso, almejem uma santificação, almejem percorrer um caminho até o casamento, um caminho de pureza, para que o sexo aconteça no local correto, que se chama casamento, que é o local onde vocês têm um conhecimento tamanho que há um ambiente propício para a intimidade. Esse local se chama casamento. Então, jovens e adolescentes, não entrem nesta loucura que o nosso mundo está vivendo, nessa libertinagem em que a pessoa antes do casamento já passou pela mão de tantos e chega no casamento com tantas experiências e com a cabeça confusa e com tantas paixões não satisfeitas no coração. Isso é uma confusão que você não precisa. Guarde-se para o casamento, tenha a bênção de chegar no casamento puro, isso é bênção de Deus. Casados, vigiem contra o adultério. Cuidado com os olhares, cuidado com os pensamentos, corte na raiz. Não olhe, não pense, corte na raiz, muito cuidado. E talvez você tenha tido a experiência de não chegar puro ao casamento. É o caso de você pedir perdão a Deus se já não o fez, se já não o fez. Meus irmãos, Deus perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos. E se você teve a infelicidade de chegar no casamento tendo quebrado a lei do Senhor, peça perdão ao Senhor, arrependa-se, e Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É para isso que Deus tem o perdão, para que as coisas erradas que nós fizemos sejam reparadas e nós ganhemos uma nova chance de acertar. Se você
quebrou a lei do Senhor nesse sentido, peça perdão. E Deus perdoa o nosso coração e nos limpa de todo o pecado. Então, em primeiro lugar aqui nós temos este trecho, estes 2 versículos falando sobre a santificação do nosso corpo. Em segundo lugar, nós temos uma sequência de 3 versículos falando sobre fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. A feiticeira não deixarás viver. Em Levítico 20, 27 nós lemos: o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. No Antigo Testamento nós temos a figura do vidente e do feiticeiro, ou do necromante. O vidente é aquele que tenta adivinhar o futuro, tenta antever o futuro, e o vidente era igualmente condenado pela lei de Deus. Agora, o feiticeiro ou a feiticeira era pior, era aquele que tentava mudar o futuro, era aquele que tentava fazer magias e encantamentos com o objetivo de mudar o futuro da pessoa. E você deve ter reparado que aqui cita a feiticeira e não o feiticeiro. Por que essa especificidade? Porque, meus irmãos, no paganismo, a maioria dos feitiços eram feitos por mulheres. É muito comum você encontrar bruxas ou feiticeiras no passado, na antiguidade, no paganismo. Homens envolvidos com isso era mais difícil, mas ainda nesse ressurgimento de bruxarias, de vicas e de feiticeiros dos nossos dias, você vê uma prevalência entre as mulheres. E aqui o texto é bastante claro: a feiticeira não deixarás viver. Isso tinha um efeito para que ninguém quisesse ser feiticeiro ou feiticeira, porque a lei do Senhor estabelecia que não deveria acontecer, e prevenia então os jovens de pensarem em cometer tamanha abominação. Por que havia uma prevalência entre as mulheres? Meus irmãos, as religiões do passado elas são muito voltadas à fertilidade. Fertilidade no sentido de terra. Eram povos que dependiam da terra para sobreviver. Então, muitos dos deuses imaginários que eram feitos naquela época eram deuses de fertilidade. Baal, por exemplo, era um deus que oferecia chuvas mais rápidas. Então, os adoradores de Baal o adoravam por quê? Porque havia a promessa de que, sendo um deus de fertilidade, ele mandaria chuvas e as terras dariam mais plantações. Eram deuses de fertilidade, eram deuses imaginários que ofereciam uma espécie de atalho para que os campos rendessem mais. Hoje só mudou o nome, hoje são deuses de prosperidade. Nós temos a chamada teologia da prosperidade, um engano que diz que se você servir ao Deus verdadeiro, você será rico, você terá emprego, você terá do bom e do melhor. É um desvio da palavra de Deus para dizer que nós só somos felizes se nós tivermos muito dinheiro. É a chamada teologia da prosperidade. Mas saiba que isso não é novo. Já no Antigo Testamento havia a teologia da fertilidade. E é daí que a fertilidade da terra ela era praticada mais por sacerdotisas, por mulheres, por motivos óbvios. A mulher é fértil. A mulher, em comparação com o homem, tem muito mais o símbolo de fertilidade do que o homem, é óbvio, não é? Então é por isso que havia essa ligação de religiões de fertilidade com sacerdotisas mulheres e com feiticeiras, com bruxas em algumas religiões lá dos cananeus. Hoje tem havido uma popularização da feitiçaria, especialmente entre crianças e adolescentes, não é? Pode ver que há jogos de RPG, há séries, há filmes que tentam tirar um pouco o estigma de que bruxaria é uma coisa errada e tentam dar um ar mais popular quanto à bruxaria e à feitiçaria. É por isso que pais, adolescentes e crianças têm que ficar bastante
prudentes com esse tipo de material, para que o mal não passe a ser visto como bem. O texto fala ainda de bestialidade, no versículo 19. E aqui também havia um sentido religioso, porque os cananeus apresentavam algumas vezes Baal com uma vaca. Não era incomum nas religiões pagãs esse tipo de associação de deuses estranhos relacionando-se com animais. Então aqui o ponto é também religioso. E a palavra de Deus é mais clara nesse sentido. Levítico 18, 23 e 24. Não te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Então aqui também tem um aspecto espiritual, porque os povos fora de Israel cometiam abominações nesta área. E o verso 20: quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Ora, o primeiro mandamento já estabelecia: não terás outros deuses diante de mim. Então, fazer sacrifícios a outros deuses era negar o Deus verdadeiro. Essas pessoas deveriam ser destruídas também. Assim, meus irmãos, nós temos aqui nestes 3 versículos um aspecto da lei de Deus prevenindo o povo contra feitiçaria, contra práticas erradas de idolatria, contra adorar outros deuses. Nós temos aqui um trecho que nos remete a sermos fiéis a Deus. Se no começo do texto nós temos um texto falando sobre santificação do nosso corpo, aqui nós temos fidelidade a Deus, fidelidade a Deus. E como aplicações, nós devemos ser fiéis a Deus, devemos tomar cuidado com a idolatria moderna. Dificilmente nós vamos cair neste tipo de idolatria que é destacada aqui no texto, mas as idolatrias vão mudando a sua forma. O que era fertilidade no passado, hoje é prosperidade. Então muito cuidado com o ídolo chamado dinheiro, com o ídolo chamado conforto, muito cuidado. Cuidado para você não dedicar a sua vida em demasiado na busca de dinheiro, na busca de conforto, e deixar Deus de lado, e durante a semana só se preocupar com o trabalho, com carreira, com dinheiro, deixando Deus de lado. Muito cuidado, porque o trabalho e a obtenção de dinheiro facilmente pode se tornar o Deus da tua vida, se você não se cuidar. E quem fala a palavra e quem fala isso é a própria palavra. O próprio Senhor Jesus nos disse: não podeis servir a Deus e às riquezas, porque ou você vai obedecer um e desapontar o outro, ou vai agradar um e desapontar o outro. Não é possível servir a Deus e às riquezas. E o Deus imaginário da riqueza do Novo Testamento se chamava Mamon, né? Então, literalmente ali não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir aos dois. Então, como é que isso se aplica a nós hoje? O que tem ocupado mais o nosso pensamento, mais a nossa dedicação, as nossas forças? Muito cuidado para você não ser um idólatra do dinheiro, para você gastar todas as suas forças no dinheiro, esquecendo-se de Deus, e buscar a Deus só no fim de semana, e olhe lá. Muito cuidado com a idolatria moderna. Essa é a segunda parte do nosso texto, fidelidade a Deus. A terceira parte é amor ao próximo. Veja o verso 21. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Aqui então é um aspecto da lei em que Deus está dizendo: vocês não maltratem os forasteiros, os estrangeiros. De fato, forasteiros e estrangeiros são vulneráveis, e isso até hoje. Nós temos aqui em São Paulo uma série de pessoas que vêm para cá fugindo da pobreza, fugindo da guerra, fugindo de circunstâncias difíceis nos seus países,
E eles são vulneráveis, muitos moram aí pelas ruas, eles são vulneráveis porque eles não falam perfeitamente a nossa língua, não conhecem a nossa cultura. Então, esses povos, em alguns lugares, eram facilmente maltratados, mas aqui Deus está dizendo para o seu povo: ei, não maltratem os forasteiros, lembrem-se de que vocês foram forasteiros também lá no Egito, em terra estranha, então não os maltratem. Meus irmãos, esse é um assunto muito atual, não é? A Europa e outros países estão com consequências de ter aberto as suas fronteiras. Este é um assunto delicado e difícil, mas o cristão é aquele que olha para essas pessoas com misericórdia, é aquele que olha para essas pessoas com bondade, porque a palavra nos diz: não maltrateis os forasteiros, não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Verso 22, ainda dentro do amor ao próximo: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Tanto a viúva, que agora sem um marido, sem uma fonte de renda, ela virava uma vulnerável, como o órfão, que não tinha pais para gerar o sustento. Então, a lei de Deus é uma lei que protege os mais vulneráveis da sociedade, as viúvas e os órfãos. O verso 23 continua: se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. É Deus se colocando como o vingador daqueles estrangeiros, viúvas e órfãos afligidos. É Deus dizendo: eu serei o vingador, e eu vou tirar a tua vida, e a tua esposa vai virar viúva, e os teus filhos vão virar órfãos, se você afligir estes povos. O castigo de Deus viria sobre o povo, se eles não cuidassem destes vulneráveis. Nós temos um reflexo disso no Novo Testamento, quando algumas viúvas dos helenistas começaram a passar fome, foi que Deus levantou homens para serem diáconos. A instituição dos diáconos surge justamente quando a mesa de viúvas não estava sendo atendida pelos apóstolos, e aí os apóstolos decidem criar critérios para que homens piedosos sejam eleitos para cuidar das mesas, para cuidar daquelas irmãs que estavam com mais necessidade. Então observe que é uma tônica desde o Antigo Testamento, o cuidado com as viúvas, com os órfãos e com os estrangeiros. O texto segue nesta ideia de amor ao próximo: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Em outras palavras, seja misericordioso. Se você emprestar ao pobre, não cobre juros, dispense os juros. E na verdade, o Novo Testamento nos vai dar uma ideia ainda mais misericordiosa, de nós, tendo condições de, ao invés de emprestar, doar, fazer isso. Cristo disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, se você não tiver condições, pelo menos tire os juros, mas se você tiver condições, doe, abençoe as pessoas com os teus bens, com o teu dinheiro, com alimentos, com roupas. É o que o texto está mostrando aqui desde a lei. Continue o texto no verso 26. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim eu ouvirei, porque eu sou misericordioso. Aqui é uma situação de alguém que emprestou dinheiro e tomou a veste, e pela descrição era uma capa mais grossa, que inclusive os mais pobres usavam para deitar, para usar como cobertor, para dormir, né? Então aqui é uma situação que um dinheiro foi emprestado para alguém muito pobre, e essa capa foi tomada como garantia do pagamento.
E aí Deus está vendo esta opressão sobre o pobre e está dizendo: se você fizer isso, no fim do dia devolva essa capa, para que ele tenha pelo menos onde dormir, onde se cobrir. Veja como é uma lei de Deus que está cuidando aqui das pessoas mais vulneráveis. Nosso Senhor Jesus nos ensinou, registrado por Lucas capítulo 6, verso 33 em diante: se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Esse é o comportamento que Deus espera de nós, que nós não sejamos os cobradores, aqueles que maltratam quem nos devem, mas que nós sejamos misericordiosos, se possível que demos e ajudemos aqueles que passam necessidades. Quais são as aplicações, meus irmãos? Como nós temos ajudado as pessoas carentes ao nosso redor, sejam vizinhos, sejam familiares e até moradores de rua, como nós temos ajudado? Aliás, qual é o percentual do teu salário que você tem gastado com restaurantes, com lanches, com viagens? E qual é o percentual que você tem gastado para ajudar as pessoas realmente necessitadas? Se você não tem essa conta, faça essa conta depois, vá lá no seu orçamento e dê uma olhada o quanto você tem gasto com restaurantes, com viagens, e o quanto você tem gasto para ajudar o próximo, o quanto você tem gastado ou colocado na mão de pessoas que realmente necessitam. Meus irmãos, temamos desperdiçar os recursos que Deus coloca na nossa mão com coisas que são supérfluas muitas vezes. Agora, quando nós usamos os recursos de Deus para ajudar vidas, para minimizar sofrimento, aí sim nós recebemos o galardão que vem de Deus, aí nós recebemos a recompensa do Senhor. Então o terceiro ponto aqui deste trecho é o amor ao próximo. E por fim, um quarto ponto, consagração ao Senhor. Veja o verso 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Aqui, meus irmãos, é a semelhança, este contra Deus não blasfemarás. A ideia do texto não é tanto alguém dirigir uma blasfêmia a Deus, mas é basicamente a quebra do terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É basicamente esse tipo de pecado. E qual é o pecado de nós tomarmos o nome de Deus em vão? Ora, há alguns níveis, não é? Um primeiro nível mais simples é de nós ficarmos usando o nome de Deus em assuntos triviais e bobos e sem nenhuma importância. Usar o nome de Deus em piadas, em histórias engraçadas. Ficar usando o nome de Deus que é santo em assuntos em que o nome de Deus não deveria estar lá. Você não colocaria o nome da tua mãe nesses assuntos, mas coloca o nome de Deus. Isso é quebrar o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas há um aspecto mais profundo, que é nós não considerarmos que o nome de Deus está em nós. Então nós que somos cristãos, quando nós vivemos como se cristãos não fôssemos, nós estamos usando o nome de Deus em vão, na nossa vida. Pior, imagine pessoas que se declaram cristãos e vivem em escândalos. E agora eu estou pensando no meio artístico, no meio futebolístico, no meio político. Pessoas que se declaram cristãos e estão sempre envolvidos em escândalos, estão usando o nome de Deus em vão. Não façamos isso. Viver a vida como se Deus não existisse, sendo cristãos, é usar o nome de Deus em vão.
é usar o título cristão sobre nós em vão, como se Deus não existisse. Então esse é o sentido aqui do texto. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Nós temos então aqui um alerta quanto ao terceiro mandamento, mas também quanto ao quinto mandamento, a honra a pai e mãe. E pai e mãe no Antigo Testamento não era apenas o progenitor, mas as autoridades. Porque algumas vezes no Antigo Testamento usa-se a palavra pais para as autoridades civis, os antepassados. Pais no Antigo Testamento é uma palavra mais ampla. Então o quinto mandamento, ele nos remete à honra que nós devemos oferecer às autoridades civis. Note, não é concordar com o que os nossos governantes fazem, mas é respeitá-los, porque eles só estão ali porque Deus delegou a autoridade. Romanos 13 diz que toda autoridade é instituída por Deus. Então foi Deus que os colocou ali, às vezes para o chicote nosso, às vezes para que nós sejamos disciplinados, mas não podemos desonrá-los, desrespeitá-los, devemos honrar as autoridades, é o quinto mandamento. Nós temos um exemplo muito interessante na vida de Paulo. Lá em Atos 23, Paulo vira-se para um homem e diz: Deus há de ferir-te, parede branqueada, tu que estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo imediatamente retrocede. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Olha, Paulo imediatamente retrocede, fala: opa, eu não sabia, eu não quis quebrar a lei. Observe então que mesmo Paulo, num tribunal injusto, ele teme a autoridade. Quando você olha para Daniel, que teve uma vida longeva, viveu muitos anos na Babilônia, subia e descia imperador e Daniel continuava, você não encontra uma linha de rebelião, revolta, desrespeito, desonra de Daniel para com os imperadores. É assim que nós devemos viver, meus irmãos, honrando aqueles que Deus colocou como autoridade na nossa vida. Os pais são autoridade na nossa vida, autoridades religiosas, os presbíteros da igreja, Deus os colocou como autoridade na sua vida, as autoridades civis, concordemos ou não com a linha política, oramos por eles em todos os cultos, porque Deus os colocou lá, vamos respeitá-los, vamos honrá-los. Então o texto está nos ensinando isso. O texto segue, verso 29, ainda na linha de consagração ao Senhor: não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás, da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas, 7 dias ficarás a cria com a mãe, ao 8º dia me darás. Aqui nós temos, meus irmãos, a consagração dos bens ao Senhor e até a consagração dos filhos. Em Êxodo 13 é estabelecido que cada filho primogênito era consagrado com um sacrifício de um animal, para que o primogênito fosse consagrado também ao Senhor. Aliás, consagrou o seu filho Samuel ao Senhor. A ideia aqui do texto é que nós devemos consagrar os nossos bens ao Senhor, consagrar os nossos filhos ao Senhor. E o verso 31 termina: ser-me-eis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Vamos explicar isso aqui. Primeiro, cães, cachorros no período bíblico não eram domesticados. Ninguém tinha cachorro em casa, nada disso. Cachorro era bicho do mato. Ninguém domesticava, colocava coleira, nada disso. No período bíblico, cães, até o Apocalipse, de fora ficam os cães. Até no Apocalipse, cão, naquela época, era bicho do mato. Ninguém conversava com cão, domesticava, nada disso. Tá? Então é por isso que o texto está dizendo que um animal dilacerado, ele fica para os cães. Os cães não viviam dentro de casa, nem no quintal, viviam no mato. Tá? Essa é a ideia.
E o que Deus está dizendo aqui? Vocês serão homens consagrados, vocês não vão comer carne dilacerada no campo. É carne de animais, é carne dos cães. É como Deus dizendo para o seu povo: ei, vocês não são animais, vocês não devem agir como animais, vocês não devem agir como cães, vocês vão comer comida decente. Carne dilacerada, animal encontrado morto, não é para vocês, é para os cães. Ser-me-eis homens consagrados. É o alto valor que Deus coloca no ser humano em comparação com os animais, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Como é que a gente vai agir como cães agora, ou como qualquer tipo de animal? Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos sacerdócio real, nação santa. A palavra também nos diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, quais são as aplicações aqui desta última parte? Primeiro, quanto a não usarmos o nome de Deus em vão. Será que Deus é comum para nós? Qual a importância que Deus ocupa na nossa semana? De novo, qual a importância de Deus na nossa semana? Será que Deus na sua vida está relegado apenas ao final de semana? Ou Ele é importante e Ele tem toda a importância nos dias da semana? Você o busca, você fala com Ele, você lê a sua palavra, você pensa nele, você o obedece. Você tem honrado as autoridades, você tem honrado os teus pais, mesmo que não concorde com eles, você os tem honrado. Você tem honrado as autoridades religiosas, civis. Você tem consagrado os teus filhos a Deus. Você tem consagrado os teus filhos a Deus. É muito comum os pais se preocuparem com os estudos, com a carreira, o que o meu filho vai ser, será que ele vai escolher uma carreira que vai dar muito dinheiro para ele? É muito comum esse tipo de preocupação. A preocupação dos pais deveria ser, em primeiro lugar: será que meu filho vai ficar firme nos caminhos do Senhor? Mesmo que ele não tenha carreira, mesmo que ele não faça faculdade, irmãos. Do que adianta ter uma alta carreira e uma alta faculdade longe dos caminhos do Senhor? Do que adianta? Então consagre os teus filhos ao Senhor. Infância, adolescência, faça o máximo para que o teu filho ande nos caminhos do Senhor. E aqueles pais que hoje têm filhos que estão fora da igreja, continue orando por eles, porque a Bíblia nos dá muita esperança de filhos que retornam para os caminhos do Senhor. O filho pródigo, Cristo contou essa parábola para nos dar esperança, de jovens que saem para o mundo, vão buscar as coisas do mundo, o mundo mostra a realidade, os caminhos de morte que enganam, e aí eles voltam para os caminhos do Pai. A história da igreja nos mostra um Agostinho, por exemplo, que foi criado na igreja, na adolescência foi para o mundão, foi fazer as piores coisas que você imagina no mundo, e Mônica orando dia e noite, durante anos, orando e chorando, e Deus trouxe Agostinho de volta para os caminhos do Senhor. E tantos relatos, meus irmãos, tantos relatos. Permita-me me dar um aqui bastante pessoal. Os irmãos conheceram o reverendo Onésio Figueiredo. O reverendo Onésio tem 3 filhos, um presbítero, uma esposa de presbítero e um filho mais novo, um caçula. Quando eu conheci o reverendo Onésio, eu estava na direção do seminário JMC e ele era o capelão. Eu tive a honra de tê-lo como capelão. E era o desgosto do reverendo Onésio ter um filho que estava longe dos caminhos do Senhor, porque o filho caçula morava com ele, um jovem, entre aspas, de quase 40 anos, fumando, morando às custas do pai, sem querer saber de igreja, totalmente torto. E era o desgosto do reverendo Onésio, esse filho, é claro.
Imagina o que é isso para um pastor. Muito bem. Ele quase não falava disso, mas o reverendo Onésio era um homem muito sério, muito piedoso e muito forte. E às vezes que ele falava disso, ele falava os mistérios da eleição de Deus. Ele só falava isso. Pois bem, reverendo Onésio faleceu, Deus o chamou, e passados uns poucos anos, talvez meses, me liga o reverendo Márcio Alonso, pastor da igreja de Ebenezer, e fala: reverendo, lembra do filho mais novo do reverendo Onésio? Eu falei: lembra, claro. Vai fazer profissão de fé no próximo domingo. Com a morte do pai, o filho voltou para a igreja. Fez pública a profissão de fé, casou-se, e a informação que eu tenho é que ele hoje mora, eu acho que em Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, casado na igreja, firme na igreja. E eu imagino, no futuro, a surpresa do reverendo Onésio quando receber o seu filho em glória. Eu imagino. Então, pais que têm filhos fora da igreja, tenham esperança, porque a semente que foi semeada, ela está lá, e uma vez salvo, salvo para sempre. O filho pródigo sai, mas ele, se é eleito, volta. Então tenha esperança, dobre os joelhos como Mônica fez, continue orando pelos filhos que hoje estão fora da igreja, mas que podem voltar, não perca a esperança, continue orando. Por fim, nós temos agido, ou você tem agido como um servo e uma serva consagrados a Deus. Há neste mundo muita gente agindo como animais, literalmente. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E o texto fala em homens consagrados, homens lato sensu, homens e mulheres consagrados ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. É assim que nós agimos, somos discípulos de Cristo. Você tem consagrado os teus bens a Deus, e aqui falamos de dízimos e ofertas, ofertas aos missionários, ajuda aos missionários, essa é uma área resolvida da tua vida. Note, Deus não pede que você entregue todos os teus bens ao seu reino, mas estabeleceu o dízimo é do Senhor, e as ofertas são desejáveis para o avanço do Evangelho. Como é que está essa área na tua vida também? Irmãos, concluindo, o que nos impede de vivermos como animais, como aquele exemplo que eu dei no começo, de pessoas que agora estão agindo como ovelhas? O que nos impede é a palavra de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos servos e servas consagrados ao Senhor. O que nos impede de, na questão de relacionamentos sexuais, viver de uma forma largada? Ora, a palavra do Senhor, Deus nos chamou para a santificação, para a honra. Esta área, ela é uma área que Deus espera que nós busquemos a consagração, a santificação. Desta forma, o trecho que nós lemos nos ensina a santificação do nosso corpo, a fidelidade a Deus, o amor ao próximo e a consagração ao Senhor. A lei de Deus é perfeita, a lei de Deus não nos salva, quem nos salva é Cristo, que cumpriu toda a lei, mas nós amamos a lei de Deus, porque é a forma que nós temos de obedecer ao nosso Pai, de sermos fiéis a Ele, de andarmos nos seus caminhos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.